Muito bem, pessoal. Vamos continuar então agora e ver um pouco mais sobre variáveis e um pouco sobre o nesting, tá? Então, qual que é a ideia? Eu estou aqui com o meu Visual Studio aberto, né, o Visual Studio Code aberto, e agora, depois que eu reiniciei o meu Visual Studio Code, apareceu tanto o botão aqui do Watch SES, como também apareceu o Go Live, tá? O Watch SES, ele usa internamente o Go Live, tá bom? Então, depois que eu reiniciei, depois que eu fechei o Visual Studio Code e abri novamente, o botão Go Live apareceu. Então, eu vou abrir aqui o meu index, tá? A gente fez no vídeo passado. Vou clicar em Go Live agora. Olha lá, ele abriu na porta, abriu aqui no meu Opera. Eu vou copiar a URL e vou colar aqui no meu Chrome, tá? Então tá lá. Colei ali. E aí o que eu vou fazer agora? Escrever algum HTML aqui para a gente poder testar. Posso até mudar aqui, ó. Teste de nesting e variables. Desse jeito, tá? Salvei, ele já apareceu aqui no Chrome para mim, tá bom? Outra coisa que eu preciso fazer é habilitar aqui, né? Rodar o npm run css, tá certo? Se eu só relembrar aqui, abrindo meu pack de JSON, tá aqui, scripts css, quando eu executar esse comando, node.cs, diretório de origem, output, diretório de destino e fica monitorando com a flag w, tá? Então vamos lá, npm run css, rodei o comando, o comando está rodando aqui, ok? Tudo que eu fizer de alteração no meu SSS vai ser refletido no SES e por conseguinte, eu testar aqui, salvar, ele já atualizou, deixa eu colocar um red aqui. Ok, atualizou no browser ali, tá bom? Muito bom. Então, deixa assim. O que eu vou fazer primeiro, pessoal? Deixa eu até fechar esse cara por enquanto. E vou fechar esse aqui também. Posso até fechar este cara aqui também, para a gente ganhar espaço, tá? Então, o que eu vou fazer primeiramente é escrever um HTML para a gente poder fazer alguns experimentos aqui com o SES, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma div. Posso até escrever uma classe, sei lá, banner, talvez, tá? E dentro dessa div, eu quero 3 botões, tá? Então, button. Esse botão vai ter uma classe btn, ok? E eu vou querer esse cara aqui com o seguinte texto. Botão. E eu quero ele 3 vezes, tá? Então, eu vou dar o tab aqui. Ok, temos 3 botões. Se eu salvar, temos ali 3 botões, tá? E eu vou também pegar pode até mesmo ser uns 3 botões desse cara aqui e jogar ele fora da minha div, tá? Shift Tab e vou dar um Enter aqui para separar, tá bom? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Vamos lá no meu SES, tá? Então, eu vou abrir aqui esse cara. O que eu posso fazer aqui? Bom, primeira coisa, eu quero deixar os botões de dentro do meu banner centralizados, tá? Então, vamos lá. Banner. Posso colocar aqui um display flex. Align items center. E justify content center. Desse jeito. Salvei. Tá lá. Temos os botões centralizados, tá? Uma outra coisa que eu posso querer aqui também, colocar um background um pouquinho diferente. Colocar um yellow e colocar um padding aqui também, sei lá, de uns 50 pixels. Vamos lá. Ok, não está muito bonito, mas nos nossos propósitos aqui está de bom tamanho, tá bem? Só vou colocar uma margem para separar um pouco esses caras. Bottom, 25 pixels. Aqui. E no meu body eu vou colocar um text align center. Aliás, já temos aqui, né? Ctrl X, Ctrl V aqui. Text align center. Salvei. Tá bom. Maravilha. Pessoal, se eu quiser formatar o nosso botão,
Eu posso vir aqui, né, embaixo, ó, btn, e vou colocar um background para ele, tá? Background color, e aí colocar aqui, sei lá, um aqua, tá? Desse jeito. Também vou tirar o border, none, e é isso aí. Ok? Vou colocar um margenzinho também. 15 pixels. Opa, aqui. E vou colocar também um padding de 15 pixels. E um font size de 14 pixels. Ok. Então tá lá. Temos ali os nossos botões, tá? Então todo mundo que tem a classe BTN vai ter esta configuração visual, tá bem? Se eu coloquei Text Align Center aqui, imagino que eu posso até tirar isso aqui para a gente ganhar espaço, tá? Salvar, então tá lá. Não precisamos mais do Display Flex aqui no banner, todo mundo está centralizado, então está tudo ok. Agora, o que acontece se eu fizer o seguinte, por exemplo, ó, dentro de banner, eu quero colocar um BTN aqui, e colocar um font size aqui também, por exemplo, 1.5 em, sei lá, tá? Salvei esse cara e tá lá. Eu aumentei aqui o font size apenas dos meus botões que estão dentro do elemento que tem a classe banner, tá? Esta que é a ideia do nesting. Se eu olhar agora, deixa eu aumentar um pouquinho agora isso aqui, vou dar um split nesse cara, fechar esse aqui. Ops, peraí, só um minutinho. Vamos lá, split novamente. E é isso aí. Então tá lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho ponto .banner e dentro eu tenho ponto .btn, né? O que acontece é, isso virou isso aqui, ó, ponto .banner. Então, esta chave fecha com essa. Eu vou dar quebrar essa chave temporariamente aqui para a gente poder enxergar. E aí eu tenho esta estrutura, né? Este seletor aqui complexo, tá? Ponto .banner, espaço, ponto .btn, ok? Esse espaço aqui no CSS, ele tem um significado. Ele significa descendência, tá? Então, aqui eu estou formatando todo elemento que tem a classe btn, que é descendente, ou seja, está contido dentro de qualquer elemento que tenha a classe banner, tá bom? Está lá, está mudando o tamanho da fonte. Por exemplo, poderia colocar background color, sei lá, colocar um... Vai ficar horroroso isso aqui, né? Mas vamos lá. Tá lá. Ok, pessoal? Maravilha. Então, assim que funciona o nesting, tá? Só que qual o problema da gente utilizar essa estrutura, tá? O problema é a gente se perder na formatação. Por exemplo, eu posso achar que eu formatando a classe btn aqui dentro, eu posso ter a sensação ou acreditar que eu alterando esta classe, eu vou, na verdade, alterar esses elementos aqui, porque eles têm a classe btn. Mas não, isso não vai acontecer, por quê? Porque este seletor, .banner, espaço, .btn, é mais específico do que .btn. Então tem uma questão aqui de especificidade, tá? Mesmo que essa fonte ou que esse background color venha depois no meu arquivo CSS, esta regra inteira aqui ela é mais específica. Então ele vai sobrescrever, né, esta segunda implementação aqui, ok? Então esse que é o grande problema, né, da especificidade. A gente pode se perder se a gente tiver um código muito grande, tá bom? E é por isso, inclusive, que algumas maneiras de escrever CSS, elas assumem que a gente tenha um único seletor, tá bom? Uma única classe. Em qualquer regra de CSS, eu tenha um único seletor, que normalmente uma única classe, para fazer formatação, justamente para eu evitar esse tipo de problema, tá bom? Por exemplo, quando a gente edita um CSS, tá? Utilizando o Bootstrap, normalmente a gente tem alguns problemas, porque a gente pode talvez formatar algum parágrafo, achando que eu vou formatar um parágrafo, por exemplo, que está dentro de um Jumbotron, por exemplo, e não vai sofrer aquela alteração justamente por conta da especificidade. Legal?
Mas de qualquer maneira, tá aí, apresentei o nesting para vocês, tá? E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre variáveis. Bom, a gente sabe que variáveis é bem tranquilo, né? Tenho aqui um background BG e vou utilizar esse background aqui dentro da minha regra de CSS, tá? Mas uma coisa que é importante a gente comentar também é o seguinte: eu posso sobrescrever esta variável aqui dentro de um determinado contexto. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, jogar esta cor yellow para cá, aqui, e colocar este BG aqui, olha só, e salvar, eu vou ter o mesmo resultado, tá? Ou seja, eu tenho uma variável background global aqui, tá? CCC. Dentro do meu contexto do banner, eu tenho uma outra variável que agora tem o atributo yellow, tá? E se eu quiser usar esta variável, por exemplo, aqui no meu BTN, olha só. O que eu posso fazer aqui? Vou colocar em color, tá? Só para demonstrar mesmo, BG. Vai ficar feio, mas só para a gente demonstrar. O que aconteceu? A minha variável BG fora do contexto do meu banner, ela volta a ter o valor que foi definido aqui em cima, tá? No escopo global. Então tá aqui, ó. Da mesma forma que funciona com funções em JavaScript e por aí vai, tá bom? Então, tomem cuidado com isso, que aonde você declara suas variáveis é muito importante, tá bom? Esta variável yellow só é válida aqui dentro desse contexto. Maravilha, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. No próximo vídeo a gente continua. Até lá.